A gente a gente fala baseado num conjunto de crenças, de princípios, né. Eu sempre digo, os evangélicos falam do lugar de evangélicos, num conjunto de crenças que dirige, que conduz, que norteia a vida deles. O católico, pela mesma forma, qualquer outra crença, e na educação também. E hoje, eu fiz uma eleição de um recorte, de uma crença, né. E hoje eu vim falar da produção e refacção textual, com vocês, para vocês, na perspectiva de uma interface entre a linguística e os letramentos. Isso não significa que é um único recorte, que é um único modo de olhar para esse objeto de conhecimento, para esse fazer da sala de aula, mas é um entre os infinitos que poderiam ser possíveis, tá certo? Mas como eu gostaria de destacar para vocês a questão da interrelação entre a escrita alfabética, né, que é a ferramenta que nos proporciona construir textos escritos, essa relação com a oralidade, eu imaginei que não existiria melhor eh, recorte referencial do que o da linguística. E a gente não faz isso no vácuo, tem sempre um contexto, tem sempre um propósito, um objetivo, né? Todas as vezes que a gente quer se comunicar, a gente tem objetivos, né? E a nossa fala tem que cumprir um propósito e uma função. Então, nesse sentido, um outro recorte que está assim entrelaçado com a linguística é a perspectiva dos letramentos. Então, é nessa perspectiva da linguística aplicada e a perspectiva dos letramentos que eu gostaria de fazer a reflexão que ora a gente coloca aqui. Eu estou aqui até agora tentando fazer o meu computador se conectar à minha rede, mas ainda não foi possível, mas a gente chega lá. Então, para aquelas que me conhecem, prazer demais revê-las, meninas, né? E um grande prazer. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem usar o chat, que eu não estou vendo. Ai, ai. Mas eu gostaria de ver se eu consigo, pelo meu celular, conseguir ver o chat. É, então, vocês fiquem à vontade, porque esse espaço é meu, ele é seu, ele é nosso. Aí você vai me ajudando aí, viu, Paula? Quem de Tá vocês joia. já leu ou já fez alguma formação sobre produção do texto escrito e refacção? E diz aí, quem já fez leituras ou formação de alguma natureza sobre produção textual, escrita e refacção, reescrita de texto escrito? Francisca, não. Podem usar os microfones, tá? Pode usar os microfones, pessoal, só abrir e falar, e pode colocar no chat também, que eu, colocando no chat, eu leio aqui e, e falo por vocês, tá? Beleza. Por favor. Rapidinho, esse espaço é nosso, não tem que ter vergonha se você é novata aqui não, hein? É um espaço de troca que pode. A Alianúzia colocou no chat que eu nunca fiz. Ok. O pessoal está colocando aqui no chat, Miliane, que não fizeram, tá? Ok, ok, beleza. Então prestem atenção, tá? O que é produção textual para você? O que é escrever um texto? O que é produzir um texto para você? Primeira pergunta. Pensaram?
que é mesmo produção textual? O que é ensinar mesmo produzir texto na sala de aula? A hora que você precisar do slide, só me avisar que eu compartilho na tela, tá bom? Pode compartilhar, Pode gata. compartilhar? Muito bem, aí está, ó. Aí está o tema da nossa fala de hoje, do nosso encontro. Aí, se alguém respondeu, Paula, microfone no chat, você Tá. me diz, por favor. Pode deixar que eu te falo aqui, tá bom? Ok. Muito bem. E você pode pensar também, será como é que eu ensino? Não é? Pensaram? Escreveram? Nada? Muito bem. Ah, muito bem. E agora eu vou fazer uma outra pergunta e eu gostaria que vocês fossem muito francos comigo, tá bom? Bastante francas. Sem medo, porque não existe nem certo nem errado, tá? É só para eu me orientar. Vocês gostariam de que a minha fala fosse uma fala mais corridinha, mas que falasse um pouquinho de como é que é possível ensinar a produzir texto na perspectiva dos gêneros textuais e daí entrar na refacção, como é que eu faço essa reescrita, essa correção do texto produzido, ou a gente já vai direto para a refacção? Oi, O pessoal, que vocês pode escrever no chat ou abrir o microfone. Soliderane, o que que você sugere aí mediante a pergunta também, para a gente nortear aqui o trabalho dela. Vamos lá, pessoal. A gente precisa que vocês coloquem aqui. Soliderane, pode abrir o microfone? Deixa eu só interromper um pouquinho aqui. Tá. Oi, consegue me ouvir, Sol? Não tem problema não. Então eu faço a escolha por ela, tá bom? Eu acho que ela abriu o microfone aqui, mas Ah, a gente não consegue ouvir. tá. É. Tá. Se alguém não, se não tem problema, se elas preferem não fazer opção, eu vou fazer opção por elas, então. Uhum. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Então, muito bem. Então, vamos logo lá para o slide 12. 12. Beleza? Uhum. 12. Tá? Porque se elas tivessem mais à vontade, né? Nós iríamos percorrer aqui, pronto, 12. Muito bem. Para a gente pensar na correção, né, na reescrita de textos, e nós vamos falar sobre isso numa perspectiva das teorias dos gêneros textuais, né? Nós temos que pensar, ok, mas então, o que são gêneros textuais? Já ouviram falar sobre gêneros textuais? Quem já ouviu falar sobre gêneros textuais?
Acho que quase. Ah, ótimo, 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 ótimo. Muitas pessoas. Então, gêneros textuais são as formas que a gente constrói para se comunicar, não é verdade? São formas mais ou menos padronizadas que a gente utiliza para se comunicar uns com os outros, né? E essas formas, elas são relativamente estáveis. Por quê? Porque às vezes elas se modificam de acordo com a necessidade dos falantes ou dos escritores. Ele, como assim? Sim, porque os gêneros textuais, eles podem ser orais, por exemplo, é uma aula. Essa aula expositiva que eu estou fazendo aqui é o gênero textual chamado, intitulado aula expositiva, não é? E ela é, sobretudo, oral. Ela é falada. Mas há outros gêneros que são escritos. Por exemplo, o gênero textual. Quem dá um exemplo aí de um gênero textual escrito? Quem lembra aí de um gênero textual escrito? Carta. Muito bem, Ana Milena. Carta. O gênero textual Convite. escrito. Isso, convite. Isso mesmo. Então, os gêneros textuais podem ser orais ou podem ser escritos. Pode passar, Paula. Tá joia. Ok? Receita. Muito bem. Muito bem. Então, será que ensinar a produção, a escrita de gêneros textuais é a mesma coisa que ensinar tipologia textual ou ensinar a escrever tipos diferentes de textos, pessoal? Sim ou não? O que vocês acham? Vai colocando aqui no chat. Sim ou não? É a mesma coisa ensinar a produzir, a escrever gêneros textuais é a mesma coisa que ensinar tipos textuais, escrever um texto narrativo, né? Ou um texto descritivo, dissertativo, injuntivo ou expositivo. O que vocês acham? É a mesma coisa? Sim ou não? Não, para a Patrícia, não. Uhum, muito bem. E Juscelia também não. Muito bem, pode passar. Ótimo. Pode passar o próximo. Então, vocês estão corretas, certíssimas, já estão, ó, tinindo aí, pois cada um tem as suas características específicas. E mais do que isso, um único gênero textual, que foi a primeira que apareceu aí, o gênero textual escrito, chamado carta, ela pode conter diferentes tipos de textos. Mesmo, Miliane? Aham. Observe aí, olha, as partes que estão em vermelha nessa carta, gênero textual, carta pessoal, é o que está escrito em vermelho, é porque essa partezinha é uma descrição. O que está escrito são só duas em amarelo, significa que essa parte é uma injunção, é um tipo de texto injuntivo. Injuntivo por quê? Porque usa o verbo no imperativo, tá? E que espera uma reação do leitor. Tá? O que está em azul, essa parte é um tipo de texto expositivo, é uma exposição. E o que está, aquele pedacinho lá no final no finalzinho da carta, é um pedacinho de texto do tipo narrativo, ou seja, é uma narrativa. Então, antigamente, nós aprendemos a escrever assim, não é? Muitos de nós falavam assim, o professor vai, escreva uma narração com início, meio e fim sobre as suas férias e as suas experiências preferidas nas férias. Não era? Então, pronto, década de 80 e 90 era muito comum. Mas então, com os estudos, né, lá na área da linguística aplicada, né, aplicadas à educação, foi vendo que isso não era muito claro, porque faltavam aí as condições básicas de orientação para que o leitor tivesse, ou o escritor
tivesse na cabeça, assim, aquela forma padrão, tá certo? Então, por quê? Porque um gênero textual pode conter diferentes tipos de texto. Então, vamos lá. Rio, olha, descrição. Rio, 11/8/91. É, amiga AP. Oi. Ó, em junção, espera que você, amiga, preste atenção. Olha, eu vou dizer, né? Para ser mais preciso, estou no meu quarto escrevendo na escrivaninha com o meu microsystem ligado na minha frente. Bem alto, por sinal. Olha, descreveu onde ele está. O verbo está no presente, beleza? Ó, está ligado na Manchete FM ou rádio dos funks. Eu adoro funk, principalmente com passos marcados. Aqui no Rio é o ritmo do momento. E você, gosta? Está te convidando a pensar, está esperando de você uma atitude, nem que seja uma resposta mental, injuntivo, não é? Então, gosto também de house e dance music. Sou fascinado por discotecas. Sempre vou aqui. Ontem mesmo, olha, terminou de expor, falar do que gosta, né? Olha só que gracinha. E agora vai entrar, ó. Ontem mesmo, sexta-feira, fui e cheguei quase 4 horas da madrugada. Olha a narrativa, está contando o fato. Verbo lá no passado. Olha que fantástico. Prontos, elementos, uma análise linguística. Olha, você vai prestar atenção sempre nos verbos, né? Em como é construída essa linguagem. Pronto. Mas olha o trabalheira que era só dar a instrução de que escreva um texto, carta com início, meio e fim, sem mostrar, né, que nesse mesmo gênero há vários tipos diferentes de texto. Meninas, deu para pegar que ensinar gênero textual é diferente de ensinar a produzir e escrever um tipo de texto? Ficou claro isso e o porquê? Sim ou não? Sim? Para mim, nesse Sim, caso, Paula. ficou muito claro, porque assim, eu me recordo que a solicitação de escrita de texto era sempre dessa forma, como você citou no exemplo anteriormente, e sempre para falar das férias. Então, não tinha essa clareza. Então, você saía escrevendo aí. Se era descritivo, tinha injunção, se tinha exposição, se tinha narração. Eu escrevia sobre as férias. E não entendia nada, só sei que eu estava contando uma história. E eu entendia que era Pronto. uma contação de história. Ela queria saber das férias. Era só isso que importava ali. O que eu tinha feito? Pronto. E como é que o professor vai corrigir? É por isso que a canetinha vermelha do professor só ia para uma questão. Olha, era espontâneo, isso mesmo, a Lianúzia. E só corrigia uma única dimensão do texto, a ortográfica. E aí, quem era ruim de ortografia era massacrado, né? Pronto, passa aí, Paula. Vamos lá, continuando. Próximo slide. Mais um, pode apertar. Ficou claro. Gênero texto é um conjunto de tipos de textos. Muito bem. Tá bom, mas como é que a gente ensina, então, a escrever gêneros textuais? Bora lá. Paula, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue responder isso. Pode clicar mais uma vez. Muito bem. A primeira coisa, gente, é que professor não escreve sozinho. Professor bom para ensinar texto, produção de texto, é aquele que faz os combinados com os alunos. Não interessa se lá do segundo ano lá do ensino fundamental 1, ou do ensino médio, ou do ensino superior, que é o meu caso. Porque faz tempo que eu não atuo mais na alfabetização dos anos iniciais, tá certo? Perfeito. Então, a primeira coisa é fazer uma eleição. Meninos, meninas, quais textos vocês precisam ler? Quais textos vocês precisam produzir na vida real? É a perspectiva dos letramentos. Olha, a função social, usos reais da escrita. E aí você vai ver que esses textos coincidem com a BNCC. Ô, coisa linda! Então, não sou obrigada a usar tudo que está, ensinar todos que estão na BNCC, não, Mi? Não, mas
é obrigada a ensinar aquilo que a vida pede. Porque os campos de atuação, né, lá da BNCC está dizendo exatamente isso. Então, pronto, depois que vocês combinaram, fizeram a eleição dos 10, os top 10 que eles gostariam de aprender a escrever, lá na sua sala Tieja, chegou a eleição do primeiro, que é o mais importante. Ganha a democracia, a ditadura da democracia. Faz a votação, ganhou, vai ser esse. Então, vem a nomeação do gênero textual que será escrito. Agora, não é o tipo mais narrativo, dissertativo, não. Vamos nomear o gênero. Segundo, você, professor, lê não, Fia. A gente tem muito o que fazer, ensinar para eles. Vocês vão pôr no mural, vai ser enviado para algum membro da família, vai ser entregue no banco, na associação dos moradores, na prefeitura, vai ser escrita para o colega, vai ser direcionado para outra turma de outra escola, vai ser no mural. Aonde é? Qual a finalidade real, que não seja só a professora? Entenderam? Boa noite, Cristiane. Então, pronto. Essa perspectiva de uso real, que não é para a professora nem a gaveta ler, é para o sujeito real. Tá certo? Então, pronto. Depois vocês vão fazer a seleção coletiva de informações que são essenciais desse gênero, tá? Que vocês vão estudar e vão aprender a escrever. Vão fazer a análise, a leitura e a análise de modelinhos, é o que a escola está chamando de modelagem. Tá? Vem lá da matemática. Depois vamos fazer a análise de silhuetas. Oi. Já a gente vai ver na prática isso. Depois vamos fazer a construção coletiva de um quadro de ferramentas para instrumentalizar, saber para o educando o que tem nesse gênero, quais as palavras-chave, sabe, os pontos-chave que não podem faltar. Depois a produção coletiva desse gênero. Você vai fazer junto com os seus alunos lá no quadro um exemplo, um coletivo desse gênero. Tá certo? Muito bem. Depois, oitavo, vamos fazer uma produção em dupla ou individual, depende da turma. Se você tem aquele que tem muita dificuldade, ponha ele com aquele que é bom. Entenderam? Se o texto é muito complexo, está lá para o quarto ano, quinto ano, coloque em trio, um que é fraquinho, um que é mediano e um que é muito bom. Tá certo? Pronto, faz essa produção. E se estão todos bons, em algum momento vão ter que produzir sozinhos, para você ver o nível da sua intervenção, se alcançou ou não alcançou. E, por fim, a leitura individual do texto produzido, mesmo que em dupla, em trio, para a turma. Porque aí não vai ser só para o professor. Estão sentindo a função real. A teoria da perspectiva dos letramentos diz isso. Próximo slide. Paula, vamos ver tudo isso aí, então, na prática, como é que fica? Muito bem. Então, vamos lá, começando. Como é que a gente faz a nomeação e a seleção das informações essenciais do gênero? Vamos, então, pegar aí o exemplo do gênero textual convite, né? Quem nunca ensinou? Todo ano. Essencial. Essencial. E ele é pertinente até hoje. Todo mundo recebe pelo WhatsApp. É ou não é, gente? Convite de aniversário. Não é assim? Não recebe hoje pelo WhatsApp? Então, tanto faz ser no caderno, ser no quadro, ser mandado ser impresso na gráfica ou pelo WhatsApp, que é digital, virtual. É sempre assim. Então, vamos lá. Presta atenção, nomeação e seleção coletiva das informações. Escreva, para você fazer isso, você tem que responder 4 perguntas. 4. Qual o gênero textual? Segundo, para quem? Terceiro, para quê? Quarto, como? Então, beleza. Olha, escreva um convite. Qual? Para um de seus parentes, tio, prima, avô, filha, etc. Então, para quem? Convidando-o para a festa junina é para quê? Da escola. Agora vem o como. Como? Não esqueça de indicar o como. No convite, o dia, o local e o horário. Fez sentido para vocês, meninas?
Fez sentido para vocês? Ficou mais orientado o seu aluno? Consegue pensar mais ou menos no padrão, na imagem que precisa? Muito bem. Você disse isso para eles. Agora pode passar. Próximo, Paula, por favor. Ó, gênero textual poema. Produza qual? Um poema. Para ser exposto, ó, para quem? Para ser exposto lá no mural da escola, viu? Sobre o que é, e lido no chá com poesia, tá? Depois, sobre o que? O tema, o menino de rua. Olha, o como. Seu poema deverá ser organizado com, no máximo, 5 estrofes e deverá conter rimas. Ficou mais claro agora, meninas? Sim ou não? Como é que se dá a nomeação e seleção das informações essenciais do gênero? Sim? Pode passar, Paula. Bem Eu norteador, espero. bem claro, né? Assim, bem mais tranquilo, você sabendo o que você precisa colocar ali. Pois é. Então, como que era antes? Olha como é que nos ensinavam. Ó, esse aqui é o exemplo de 2016, lá na escola aqui de Brasília, viu? Lá o quarto ano. A professora pediu, elabore um pequeno texto usando a expressão trouxa em outro sentido. Gente, para quem? Para quê? Como? Que texto? Que gênero? Então, qual era o foco aí? Conteúdo semântico. O segundinho aí no meio. Assistir ao filme. Prestar muita atenção. Com base no filme, você poderá, que você assistiu, reescreva a história com suas palavras em uma folha avessa. De novo, gente. Como? Que? Como? Para quê? Para quem? Foco, memorização. Não, não é produção de texto. E por fim, depois, olha o último exemplo. Produção de texto. Produza um texto narrativo sobre o filme O Rei Leão, contando suas aventuras e comparando-os com o mascote Proerd. Depois leve para casa, leia para sua família conhecer e entender por que o Rei Leão, porque o leão é o nosso mascote. Então, foco em sequências narrativas. Pronto. E lá se foram, só tem mais 15 minutos. Aí, Paula, pode pular. Vimos então, pode passar. Volta. Pronto. Então, vimos então, aí. Então, vimos que a gente nomeou, fez a seleção. Então, agora você vai dar para eles uma folha impressa, para cada um acompanhar, ou vai usar o quadro, passar lá um exemplo. Por exemplo, que vocês escolheram for o gênero textual poema. Aí você vai fazer a leitura. Faça a leitura para eles. Era uma vez um tal Marcelo que se chamava, que se achava muito belo. Era vez um tal João que comia sorvete com feijão. Era uma vez um cachorro enjoado, latidor e porgadão, voltando lá, vai lá para o final. E eu quero saber agora o resto desta história de conte de uma só vez, quando chegar a sua vez. É um poema de Elias José. Depois que você leu para eles, pediu para que eles lessem, tanto aqueles que têm dificuldade da leitura, escolha um trechinho mais fácil, peça para que ele leia, peça aquele que lê muito bem os trechos mais complicados, tá? Veja só, você apresentou só o texto escrito. Aí você vem e ao lado construa a silhueta. É como se fosse o quê? A sombra de um texto. Mostre que no primeiro retângulo está o título. Depois as estrofes. Como é importante a explicação com os exemplos? Sim, muito, ali Anúzia. Então, pronto. Então, explica para ele que é o texto, que tem. Agora você fez sua tarefa de casa, você sabe muito bem o que é o gênero textual poema, que esse é com rima. Aí você vai explorar todas as características que definem um poema, parecido com esse que você leu para ele. Ficou claro, gente?
Belezinha? Não tem como não ser sucesso. Pode passar, Paula, por favor. Mas tudo bem. Pode passar? Aí, pode parar. Depois que você exercitou isso, mostrou a silhueta, aí você vai construir coletivamente um quadro que você já fez na sua casa, garotas, tá? Que é um quadro de análise linguística das principais características do gênero textual que você está ensinando a escrever. Lembra das características que eu fui falando dos verbos lá, da narração, da junção, da descrição? Agora você vai além disso. Então, as características de um poema. Todo poema tem um título, tem os parágrafos, que no caso são chamados de estrofe, tem a questão da pontuação, que é muito importante para dar a melodia, a prosódica, a entonação, que a gente chama de prosódica da língua, e a acentuação, não é? Vai chamar atenção para isso lá no poema, volta lá no poema, exemplifica. Depois você vai trabalhar com esqueminhas, que são estruturas indutórias que induz o aluno a perceber que o poema foi construído nessa estrutura. Era uma vez, tararã, vírgula, que tarararã, ponto. Se eu fosse tararã, vírgula, eu tarararã, ponto. Veja que você vai dando para ele condições de ir pensando a partir de um modelo o próprio dele. E o banco de palavras, palavras que caracterizam o poema lido, palavras terminado em ão, por isso que não pode faltar a chamar atenção para a questão da acentuação. E também palavras tipo João, feijão, algodão, cachorrão, folgadão, alemão, chão, pão, dedão, sacristão, peão, e que eles podem usar para fazer a própria versão, né, do poema. Então, eles não partem do zero, eles têm uma forma padrão para, então, transcender. Beleza? Deu para pegar, gente? Ficou mais ou menos claro? Sim? Espero que sim. Pode passar, Paula. Mili, tudo bem. Ótimo, Ana Melina. Olha, aí você vai construir com eles um coletivo. Faça um com eles, todo mundo no quadro. Pronto, pode passar, Paulinha. Feito, pode passar. Pronto, aí sim vem a primeira versão. E isso vale para todos os outros gêneros textuais top 10 que vocês elegeram, tá? Então, pensem nas aulas sempre como sequências didáticas. Começam, mas nunca terminam, porque às vezes não dá tempo de fazer tudo. Então, você vai na próxima aula retomar da onde parou e continuar. Então, olha um exemplo de como poderia ser a carta. Pode passar, Paula. Por favor. Com a carta e a silhueta, pode passar. Aqui que ele... Ah, agora foi. Aí, um exemplo de como poderia ser o quadro de ferramentas em relação à carta, pode passar, Paula. O exemplo de como é que foi de um aluno de segundo ano, a versão final, já corrigida, que é para onde a gente vai. Olha, de uma menina de segundo ano, que ela fez a carta aí, Amiga Chapeuzinho Vermelho, Lana. Olha só, baseada na carta para Chapeuzinho Vermelho, que estava trabalhando contos de fadas, aí, gênero carta, ela passou a escrever uma carta para a amiga Chapeuzinho Vermelho, Lana, companheira de sala de aula, que depois vocês podem ver, consultar como é que ficou a versão final já corrigida. Muito bem, Mili. E aí, como é que eu já sei? Tive uma ideia de como é que faz, então, a produção textual lá com os meus educandos, a partir dos gêneros textuais. E como é que eu corrijo esse negócio? Como é que eu faço a reescrita? Pode passar, Paula, por favor. Aham, pode passar? Muito bem. Primeira coisa, vamos ter clareza do que é refacção. Refacção textual escrita como é um processo que corresponde à possibilidade de reescrita, porque se refere à escrita de um texto a partir da reflexão sobre problemas
que nele aparecem e que podem atrapalhar a interpretabilidade do discurso, ou seja, da fala, do texto. E para agora sim vocês têm que fazer um contrato didático de confiança. Seus alunos têm que se sentir, seus educandos têm que se sentir assim, cara, quando a professora puser meu texto lá no quadro para corrigir e fazer isso coletivamente, é porque eu fui escolhido para ajudar a turma a avançar. Entenderam? É uma forma de se sentir empoderado, de representar a minha produção como um espaço de aprendizagem para todo mundo. Não só minha, não só da professora, mas da sala inteira. Deu para entender, gente? Sem isso, não há condições de fazer a correção na perspectiva do letramento que não seja só focado na professora. Pode passar, Paula, por favor. Muito bem. Então, você tem 25, 35 educandos na sua sala. Escolha um, eu não sei que tamanho que é a sua aula. Eu não sei como é que você se organizou no planejamento semanal. Então, escolha um, dois, no máximo 3 textos para cada aula. Não, faça rodízio, aquele mais fraquinho até aquele melhor. Todo mundo precisa ser aquele empoderado que vai para o quadro para ajudar os outros e para servir de referência. Ficou claro, meninas? É muito importante. Então, você vai se preparar muito bem. Esses meninos, depois que você fez toda aquela sequência didática com eles, veio a primeira produção, vá para casa, lê todas eles, faça escolha, seleção por onde começar, tá? Prepare direitinho para fazer o diagnóstico dos pontos falhos nos textos que você vai levar para a correção coletiva. Faça a repartição coletivamente, sempre. E escolha apenas um aspecto para ser corrigido de cada vez. A ortografia e a acentuação, tá? Pronto, corrigiu em um dia só isso. Leva o texto, vai dormir. Em outra ocasião, você traz e vai corrigir a segunda dimensão, que são questões textuais do texto. Coerência, coesão, pontuação. Beleza? Bora ver como é que fica isso na prática. Pode passar, Paulinha. Muito bem. Olha só. Pode clicar mais uma vez, por favor, Paulo. Ok, obrigada. Olha, alunos do segundo ano, viu? Ah, era a cartinha para o Papai Noel, certo? São 3 produções de 3 alunos diferentes. Neste Natal, eu quero ganhar uma boneca Nicole de presente de Natal. Não precisa embrulhar, tá? A Paula, de 6 anos, viu? Depois, a boneca que eu quero é muito grande e quase do meu tamanho. Papai Noel, será que você pode me dar essa boneca de presente? 7 anos. E a terceira, a minha mochila e da Babi, ela é rosa e tá bem, ganhei estojo de colocar lápis, borracha e caneta e também um apontador. Gabriela, beleza? Então, diagnóstico do que eu vou precisar corrigir nesses 3 textos quando eu puser no quadro. O S entre as vogais, com som de Z, o QU, o NH, o L. Oi. Emiliane, consegue me ouvir? Microfone. Oi. Ela travou.
Guardar um minutinho para ver se volta. Ela deve ter caído, caindo, ela retoma. Aguardar um minutinho, ela retornar aqui na sala, tá joia, pessoal? Ela caiu 100% de conexão. Vamos aguardar uns minutinhos aqui para ver se ela retorna, tá bom? Oi, Aliana Úzia, você está perguntando se eu posso disponibilizar os slides. Eu vou perguntar a ela e aí eu dou o retorno para vocês e na resposta positiva eu compartilho no grupo, tá joia? É. Vamos ver se ela retorna aqui. Nós já estamos no horário, mas ela está com probleminha de conexão. Um tema super interessante, não é mesmo, pessoal? Eu estou aqui bem encantada e fico me recordando de como nós aprendemos, acho que a maioria, e quanta profundidade, né? E ao mesmo tempo tranquilidade, muitas vezes até de que facilita o aprendizado. E eu me recordo. Meu, Oi. A Edisônia colocou no chat: seria bom se pudéssemos ter esse material impresso, pois achei ele ótimo. Edisônia, se ela. Eu acredito que sim, né? Que ela vai estar disponibilizando o material, aí você pode estar fazendo a impressão dele. Bom, é uma ideia que eu tive aqui. Você pode estar fazendo a impressão desse material para facilitar aí o manuseio, a dinâmica, um material muito rico mesmo. Ela não retornou aqui, deixa eu dar uma olhadinha no WhatsApp para ver se ela colocou alguma coisa. Ela me mandou um áudio. Deixa eu ver aqui. Ela entrou aqui na sala. Consegue me ouvir? Miliane, consegue me ouvir agora?
Ela está aqui na sala, mas ela caiu novamente. Ela me mandou um áudio, mas nem o áudio dela está saindo som. E aí ela escreveu, gente, o que é isso? Nem o áudio dela saiu som, nem a conexão dela aqui no. Pessoal, eu acredito que nós perdemos a conexão com ela total, porque nem no WhatsApp agora ela não tá, ela está desconectada também do WhatsApp. Deve ser a internet, alguma coisa assim, a internet dela. Eu vou esperar mais 5 minutos para ver se ela consegue retomar, porque eu também perdi a conexão dela no WhatsApp. Ela está sem internet. Mas a gente espera mais 5 minutinhos. Se ela não retornar, nós vamos parar por aqui e eu combino com ela um próximo dia aí breve para ela concluir esse encontro, essa entrega que ela está fazendo aqui. Pode ser? Tá joia. É. Bom, pessoal, então assim, ela realmente está teve dificuldade com a internet, ela caiu total a conexão e realmente ela não conseguiu, não está conseguindo retornar. Então, como a gente combinou aqui, vocês concordaram aqui no chat. Só ver aqui se ela vai responder agora. Como a gente está combinando aqui no chat, então a gente pode encerrar esse encontro de hoje, até porque já passou, né, do horário previsto. E aí nós vamos agendar uma data, eu vou ver com ela qual o dia que ela pode, da próxima semana, de repente, para ela concluir essa entrega de hoje.
Tá joia? E aí nós ficamos combinados assim. Essa questão de tecnologia não depende da gente, então essas coisas acontecem mesmo, porém nós temos as estratégias, né? Nós temos os próximos passos. Tá joia? Então, Tassiano, o grupo EJA da escola Dona Genira agradece. A ela, acontece mesmo breve, foi muito proveitoso. A Lianuse, ótimo, Paulo, obrigada por mais uma oportunidade. Obrigada a vocês por estarem presentes, com certeza uma entrega maravilhosa. A Ana Milena, mesmo sem a conclusão da Miliane, foi maravilhoso. Sim. A Daniele, muito bom essas formações, com certeza. Muito obrigada aqui pelo retorno de vocês, pela compreensão de vocês, pelo suporte e apoio que vocês ficaram juntos aqui até esse momento. Nós vamos encerrar aqui. Essa primeira parte ficou gravada, eu vou estar disponibilizando para vocês, e nós vamos fazer o segundo encontro da segunda parte dessa formação, para que ela possa concluir esse trabalho iniciado no dia de hoje, tá joia? Obrigada, tenha uma boa noite, tá bom? A Soliderane está sem áudio, pediu desculpas, acontece, tá? Então, vai ficar gravada essa primeira parte, vai ser disponibilizado. Eu vou verificar com ela se o slide poderá ser disponibilizado, mas também só depois que ela concluir a segunda parte desse encontro, que eu vou estar combinando horário e passo para vocês, tá joia? Um forte abraço, todos tenham uma boa noite, tá bom? Eu agradeço a presença de todos. Obrigada, viu?